Nesse nosso encontro, que é o segundo, enquanto o primeiro trouxe mais as questões socioculturais que envolveriam o equilíbrio do sistema estomatognático, nesse encontro nós vamos trabalhar algumas questões que envolvem a eficiência mastigatória como um todo. Então é mais a fisiologia bucal aplicada mesmo. E aí os elementos que a gente vai trabalhar são os dentes, a gengiva com periodonto, o osso alveolar e este conjunto que faz o que? A oclusão. Tá? Então essa harmonia, deve haver uma harmonia entre o funcionamento dos dentes, a estrutura que suporta os dentes, que se chama o osso alveolar, e o equilíbrio envolvendo músculos, lábios, língua, para poder o bolo alimentar ser formado e você então mastigar. Mas é só essa função? Não. Nós também temos a função da deglutição. E só essa função? Não. Também da fonação. Então nós temos. E o que nós vimos na aula passada, que vocês vão ter acesso ao vídeo, aqueles que têm síndrome do respirador bucal, que usam a boca como também um elemento de respiração, que não é o correto, ele é compartilhado. Uma necessidade a gente pode usar a boca, mas especificamente, constantemente não pode. Então o uso, a quem tem a síndrome do respirador bucal, com obstrução nasal constante, por várias questões, uma vez que a base das fossas nasais é o teto da cavidade bucal, na hora que você usa a boca, você não tem o estímulo da respiração para abrir com a língua empurrando na deglutição, porque você tem que estar mais respirando pela boca. E isso faz com que não haja o desenvolvimento adequado da maxila, ela fica tresiada e ocorrem problemas oclusais severos. Nós vamos ver isso ao longo das aulas, porque eu estou sempre repetindo, trazendo, resgatando esses conteúdos. Em relação aos dentes, acabei de colocar a importância do dente na deglutição. Na deglutição, sim, porque nós temos dois tipos de deglutição: a deglutição infantil e a deglutição adulta. A deglutição infantil, ela vai existir até o momento em que houver contato entre os dentes. Sem contato, o idoso e a criança, sem os dentes, quando começa a ter o contato, e aí vai dar um anteparo, a língua começa a ter um limite, a língua trava, sela e empurra o alimento para trás. Então, serve para deglutição. Os dentes são importantes para a deglutição, para o processo mastigatório, para o processo fonatório, porque na sua fala vai também estar envolvido o toque da língua para fazer a vedação e a formação das letras, das palavras, e a estética bucal, bucofacial, que sem os dentes vocês veem a diferença rapidamente. Você consegue olhar para o rosto de uma pessoa e ver se aquela pessoa tem todos os dentes, se aquela pessoa usa chapa, se deu um desvio, pela estética do rosto, já dá para você ter uma ideia de como está o equilíbrio da parte interna. Nesse sentido, os dentes têm a estrutura do esmalte, do complexo de dentina pulpa e o cemento que segura nele junto com os ligamentos para poder fazer a resistência dele dentro do osso alveolar. Uma boa oclusão corresponde à eficiência mastigatória, com estabilização da ATM e a musculatura da face. Então, vejam que não dá, é uma ação mecânica, dinâmica, que precisa estar em constante equilíbrio. Como nós estávamos falando em dentes, o que vem a ser o dente? Um órgão. Um órgão de tecido duro, do qual 95% dele é de prismas de esmalte. Nós temos os cristais de apatita e os cristais de hidroxiapatita. Já adianto que quando a criança utiliza flúor desde a gestação, esse hidroxiapatita se transforma em hidroxifluorapatita.
Aí nesse sentido vai dar mais resistência ao dente. Então quando você administra, você enquanto dentista, meus filhos, acabei de falar com eles hoje, perguntando, você já teve alguma cárie? Minha filha, ela está com 36 anos. Não, pai, nunca tive. Pronto. Ela tomou, ela não, a mãe, gestante, e depois ela ficou tomando até um determinado tempo, então teve maior resistência. Você cria, dá mais resistência à estrutura do dente quando você usa o flúor em gestação, porque aí o flúor ele entra na formação do dente, não fica só como vai para o dentista colocar flúor, ali é só na película externa. Quando você faz a administração do flúor interno, sistêmico, você dá maior resistência, porque o flúor fica na massa do dente. E aí quando tem, vejam que no quarto tópico fala de mineralização e desmineralização. Toda vez que a gente se alimenta, nosso ambiente bucal ele muda o pH, e essa mudança do pH ele pode gerar uma acidez, e essa acidez vira desmineralizar o dente e vir a provocar cavitação, cárie. Se você faz a higiene adequada, a tendência é isto não acontecer mesmo. Com flúor, aumenta a resistência da desmineralização. Então a vantagem do flúor é justamente esse, para aumentar esta resistência. Mas o processo de mineralização e desmineralização ele é constante, é dinâmico, é contínuo. Cada vez que você come, a depender do tipo de alimento, o dente sofre o processo de des ou de remineralização. E se você não remove o resto alimentar, aquele resto de comida que vai ficar entre um dente e o outro vão se mineralizar pelos cristais que estão na saliva e vai formar o tártaro. Eu falei isso muito na primeira aula, e vocês vão ter acesso a tudo isso nos vídeos. Quando estiver liberado, vocês vão ver que eu falo muito nessa parte do tártaro, da gengivite e da cárie. Isso aqui já conversamos. Bem, quando eu tinha falado sobre o flúor protege o dente, sim, mas tem um limite, tem um limiar. Ultrapassou esse limiar, passa a ter uma doença chamada fluorose dental. E é justamente o que você tem na sua frente agora, a imagem. Aí foi pelo excesso de flúor. O flúor dentro do limite, você não tem risco de provocar fluorose e você protege. O excesso faz com que o dente fique poroso. Então a fluorose ele fica poroso. Naquela região, por trás do esmalte, ele perde a resistência. Como já foi colocado que na dinâmica mergulhado em meio aquoso, iônica. Isso aqui eu já coloquei, já fui adiantando em relação ao slide. Os dentes estão mergulhados em meio aquoso, e nesse processo ele sofre o mecanismo dinâmico de des-ré, um processo químico, e depende do equilíbrio das forças respiratórias, mastigatórias, periodontais e musculares para se manter em equilíbrio. Por exemplo, se você tirar os lábios, ou então você perde a tonicidade dos lábios, a tendência dos dentes vestibularizarem. Se você perde a tonicidade da língua, a tendência dos dentes lingualizarem. Então a língua com os lábios fica como anteparo para manter o dente naquela posição. Pessoas que têm hipotonicidade labial, os dentes, a tendência é sair, serem mais protrusos. Entendido? Nós temos aqui uma boca de uma criança que está no processo de mudança de dentição. Vejam o espaço que tem entre a mesial. Vamos falar do incisivo central descido, lado esquerdo. Vocês conseguem ver isso aí assim quando eu boto a seta, né? Esse é o incisivo central descido. Veja a largura mesial. Você tem a linha média, então a largura do mesial. E do outro lado, distal. Então, mésio distal do dente, muito, muito diferente em relação ao dente permanente que vai vir aqui. Então, quanto mais a boca da criança tiver espaços
soltos, entre um dente descido e outro, a tendência é de guardar mais espaço para a dentição permanente. Aqui está chegando o permanente e aqui tem uma dentição, um dente descido. A dentição ainda é descida. Acontece que vocês depois vão verificar isso. Aqui atrás nós já teremos, ó, o primeiro molar erupcionando. Essa criança tem de 6 a 7 anos de idade e o primeiro molar já está erupcionando aqui. Aqui são os molares descidos e aqui já vem ele atrás. Mas vamos para frente, tem coisas melhores para vocês verem mais fácil. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês verem a questão do crescimento facial. Nós temos uma altura. O que é a altura vertical? Vamos lá, altura vertical, dimensão vertical. Aqui, da base do nariz, da espinha do nariz, até o mento, nós temos uma medida, que é a mesma medida do canto externo do olho à comissura labial. Então, deixa eu tirar aqui para vocês entenderem. Essa medida, canto externo do olho, comissura labial, tem uma altura. É a mesma altura que fica aqui. Quando você perde os dentes, a tendência disso é diminuir, porque fica só com o osso mandibular, sem osso alveolar e sem dente. É esta medida da dimensão vertical que nós temos que entender e respeitar. E, inclusive, quando vocês tiverem aula de odontologia legal, vocês vão poder fazer a comparação. Por exemplo, olho, lábio. O lábio da pessoa, geralmente, são 2 medidas do olho. Essa medida daqui. Então, com isso, você tem, tendo a medida, algumas medidas do crânio, você tem o corpo da pessoa, a largura de corpo, de face, tamanho e tudo do indivíduo. Porque são medidas que têm comparativas em relação ao corpo nosso. Eu trouxe essa imagem para vocês entenderem que existe um estudo que analisa o tipo de face. E eu me lembro toda vez, quando eu me lembro desse slide, eu me lembro de um choque que eu tive. Quando eu estava em sala de aula, eu chamava os alunos para mostrar. Você, dólico, meso, bracocefálico, e assim foi. E não é que teve um dos colegas de vocês, naquela época, 15 anos atrás, que veio abrir a boca, veio chamar os pais para a coordenação, para a diretoria, que eu disse que ele tinha um rosto quadrado. Mas como é que é? Que absurdo. Eu não vou chamar ninguém mais para dentro da sala de aula, não. Eu vou pegar os artistas de televisão. Aí eu pronto, comecei a fazer assim. Aí ó, repara bem o que foi que eu fiz. Dólico cefálico, rosto comprido. Mesocefálico é um rosto mais arredondado. Ele é um comprido mais arredondado, né? E o bracocefálico é um rosto mais quadradinho e redondinho assim, mais quadrado. Ponto. E aí vamos agora comparar o rosto das pessoas. Veja, um artista de televisão, melhor, do jornal, esse aqui eu peguei todos os âncoras de televisão, jornalistas. Vejam, o rosto dólico, aqui ó, o cursor, dólico. No caso, esse aqui está mais para braque, ó, mais para quadrado. Essa daqui também, mais para quadrado. Ó, essa daqui está para qual? Bem redondinho o rosto. Ó, tá? Então, são formatos de rostos diferentes que dão modelos diferentes e aí, a partir do desenvolvimento crâniofacial. Percebam que essa medida é uma só, o que muda é o crescimento maxila-mandíbula. E isso vai dar a harmonia ou não no rosto das pessoas. Tá? Então aqui eu tenho pessoas dórico, aqui eu tenho mais quadrado, aqui eu tenho bem redondo, e aqui eu tenho uma mistura, nessas duas que eu botei a seta, essas duas jornalistas, ela tem uma mistura do redondo com o quadrado, então ela deu um formato mais, dá uma silhueta mais confortável no rosto, tá? Então são dois rostos aqui, ó, muito lindo e muito lindo também. Mas quem tiver este, qualquer um desses, não se sinta mal não com isso, tá? Isso aí é só o formato do rosto. E para que a gente tem que aprender isso, Luiz? Porque isso aqui vai indicar como está o seu equilíbrio do aparelho estomatognático. Dá para acreditar? Exatamente. Quem é dólico, geralmente tem problema de articulação. Geralmente tem os dentes apinhados, tudo fora de posição. Depois faz aparelho, corrige uma coisa e outra.
Geralmente, eu não estou dizendo via de regra. Tá? Quem é meso, o rosto mais redondinho, este é todo aberto. Aquele arcão, quando dá um sorriso, aquele arco bem grandão, todos os dentes. O braco também. É só para vocês terem uma ideia de que esse estudo é feito, que existe isso. Em relação ao dente, que é o que a gente está puxando agora, aqui está colocado: o tamanho das raízes dos dentes com relação à coroa é proporcional à força mastigatória resultante para cada grupo dentário. Então, raciocinando em cima disso, se eu tenho os incisivos centrais que carregam aproximadamente 25 kg, eu tenho os molares que carregam aproximadamente mastigação, força mastigatória aproximadamente uns 70 a 80 kg. Quem eu preciso de uma resistência maior, de uma raiz mais firme? Os que estão com 70, 80 nos molares. Então pode olhar com os molares e as raízes dele, no inferior 2 raízes, superiores 3 raízes, para poder fazer a ancoragem e a segurança. Já os incisivos, que levam em torno de 25 quilos em média, o que é que acontece? Eles mordem só assim, de topo, cortando o alimento, ou fechando a boca na face palatina. Então a raiz é uma só, uniradicular, não precisa de mais do que isso. Neste sentido, é preciso que vocês entendam que, quando chega na hora dos caninos, no arco de um lado e no arco do outro, o canino que leva ao movimento de lateralidade, com isso, a raiz dos caninos, a tendência é que elas sejam bem maiores. Que o canino ele abre o arco dentário. E aí vocês vejam, está aí o raio-x para mostrar, né? Nós temos premolar, molar, molar. A parte interna, polpa, esmalte. Entre polpa e esmalte, nós temos aqui a dentina. No premolar, vai ser o mesmo sentido: esmalte, dentina, polpa. Como ele leva uma carga menor, ele é uniradicular. Aqui é biradicular. Verifiquem uma diferença bem interessante, bem distinta, que nós temos um premolar, e ele, tem até eu vou usar um termozinho bem, um buraquinho aqui, uma coisa mais escura. Inflamação isso aqui? Não. É porque esse dente ele vem até aqui, ele está em processo de formação, ainda não calcificou. A polpa está imensa, bem larga, isso aqui diminui a metade. E por que o molar, que também seria da mesma idade? Não, o molar, você lembra daquela criança que eu falei, com 6, 7 anos, já erupcionou? Pronto. O molar, este molar é o primeiro molar. Ele já veio com 6, 7 anos. Para o premolar estar aqui, essa criança, esse rapaz ou a moça, já dessa criança, tem de 10, 11 anos. Então está em formação a raiz. Mas o molar que veio aos 6, ele já está totalmente formado. Primeiro molar. O segundo molar que vai vir aos 12, aqui aos 11, 12, ele já veio, se ele já veio, então já tem aproximadamente 12, 13 anos esse menino, essa criança, mas a raiz ainda não está totalmente formada. Então estão bem largos os canais radiculares, os canais pulpares, e a gente tem então a raiz ainda em formação. Aqui é que já está formado. Quando eu chego nessa raiz, nessa imagem, o que é que nós temos aqui? Nós temos um primeiro molar. Vejam, aqui eu tenho esmalte, eu tenho dentina e tenho polpa. É diferente dessa polpa daqui, esta outra polpa aqui. Vejam, aqui tem uma ponta que não tem. Por que não tem? Porque aqui já teve uma cárie, houve uma agressão, e a polpa foi reduzindo a luz do seu caminho, ele foi fechando. O dente vai se protegendo, fechando o espaço da polpa. A polpa vai reduzindo para se proteger. E aí fez uma restauração, que é uma restauração metálica. Aqui tem a polpa e aqui tem as raízes. Quando eu olho aqui de lado, novamente eu tenho um molar, só que é um molar decíduo, também restaurado,
Mas veja o que está vendo com a raiz dele, em relação ao premolar que está chegando. Está havendo uma absorção das pontas das raízes. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um fenômeno chamado risólise. É justamente um fenômeno maravilhoso que a natureza nos deu a oportunidade de aprender a ter dele. Quando o dente vem, o dente permanente vai chegando e vai comendo. O nome é esse, cientificamente não, né? Risólise é a absorção do osso, da raiz, bababi, bababá. Tira isso aí, deixa para vocês aprenderem lá em cima. Vai absorver aqui essa raiz. Na hora que absorve essa raiz, e ele vai chegando. Daqui a pouco, quando o dente vai sair, eita, não tinha raiz não, tinha. O permanente é que foi tirado. Foi comendo, foi absorvendo essa raiz. E quando tira o dente, já está a pontinha dele lá em cima. Então quem já teve essa oportunidade de ver, é assim mesmo que acontece. Muitas vezes o dente já está impactado lá, esperando só sair para poder ir para o lugar dele. Este é o melhor momento que tem que acontecer para tirar o dente. Eu vou mostrar a vocês por quê. Vamos para frente. Está aqui, ó. Nós temos aqui mais um molar. Nós temos aqui o premolar. Ele vai ocupar esse espaço, só tem um problema, gente. Um problema muito grave. Que muitas vezes esse espaço aqui, enquanto está o dente aqui, quando ele sair, esse já vem para o lugar, ótimo. Mas se tirar esse dente antes da época, esses dois dentes fecham, o molar e o premolar fecham, e o outro não consegue ir para o lugar. Aí você começa a ver um bocado de gente com os dentes montados um no outro, apinhado, que não consegue erupcionar. Por quê? Porque foi extraído fora da época. Vamos para frente. Só que agora eu quero mostrar uma coisa para você. Vejam aqui. Dentição decídua. Molares descidos, todos em contato um com o outro. Aqui se fecha. Os premolares estão aqui, ainda não chegaram, mas aqui estão os molares. E quando fecha a boca, encosta. Cria uma altura. Lembra que eu falei dimensão vertical no comecinho da sala? O que é essa altura? Para que isso? Porque dá tempo desse molar vir para a linha de oclusão. Anota esse nome aí. Linha de oclusão. É pergunta de prova. Dá tempo do molar superior descer também para a linha de oclusão. Tudo garantido pelo molar descido. Dá tempo dos molares do outro lado também irem ao encontro um do outro, ó, superior por fora, e aí encosta e fica certinho. Ou seja, a dentição decídua mantém o equilíbrio do aparelho estomatognático, para a erupção dos dentes permanentes. O equilíbrio e a altura da dimensão vertical para os permanentes. Até aí tudo bem, né? Pronto. Agora vamos para o slide seguinte. Só que, o que é que vai acontecer se esse molar descido já ficar estragado por cárie e já for arrancado? Logicamente, a altura da dimensão vertical que teria, sem o dente, fecha, diminui. Quando vierem os molares, o molar não vai. O que é que vai acontecer com o molar? O molar, quando encostar com o outro molar, o dente descido cai. Aqui, ó. O dente descido cai. Sai esse, sai esse. E começam a chegar os premolares e os centrais. E canino. O que é que acontece com a boca? Os molares se seguram, estabelecem. Então fica um côndilo da cavidade glenoide lá, da mandíbula lá, articulado. Molar toca, tum, segura. E o resto na frente? O resto na frente começa a crescer e os outros dentes começam a estabilizar e fazer o quê? O crescimento da face. Porque o molar lá atrás já manteve e já garantiu. Se você perde o primeiro molar permanente, esse dente, antes de fazer o equilíbrio, você vai ter uma perda da dimensão vertical, vai condenar essa criança o resto da vida a ter problema dentário. Mais uma, olha aqui, mais uma mudança mais acentuada já. Agora veja que aqui está uma bagunça, olha lá. Aqui já perdeu há mais tempo, o molar já veio para frente, não vai caber esse premolar subir aqui. Vocês conseguem ver isso? Aqui ainda segurou a raiz, ó, ainda segurou a coroa, ainda está aqui. Tem um processo infeccioso grande aqui que está escuro. Mas o premolar vem. O premolar vem e chega. E o espaço está preservado. O lado direito não preservou.
Vocês conseguiram entender essa lógica? A raio-x a gente olha de frente. Se a gente olha de frente, isso aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Então o lado esquerdo preservou, mesmo tendo um processo infeccioso, o dente está chegando e vem e ocupa o lugar dele. Mas o do lado direito não. Perdeu espaço aqui, provavelmente aqui não vai ter condições de fazer a erupção correta. A largura mesiodistal, vocês já sabem o que é isso. A largura mesiodistal de um molar decíduo é maior do que a largura mesiodistal de um pré-molar. Está visível aqui, veja. Veja aqui, ó. Vamos lá, cursor. Mesiodistal de um pré-molar é maior do que mesiodistal de um molar decíduo é maior do que o mesiodistal de um pré-molar. Por quê? Porque quando esse dente molar decíduo sai, vai levar 1 a 2 ou 3 semanas para o pré-molar chegar no nível da linha de oclusão. Os outros dentes vão fechando, mas não tiram o espaço dele e ele garante ficar no lugar. É bem diferente de uma situação dessa do lado de cá, que já começou o movimento de fechamento, mesialização do molar e fechou o espaço. E por que eu teve que arrancar? Cárie, destruição por cárie, não houve orientação de higiene. Então veja aqui a distância, né? É praticamente quase 1,5 vezes. Aí, ó, 30% da largura em relação ao molar. E o superior ele é maior do que o inferior em relação aos premolares. E quando tira, ó, olha essa boca aqui para mostrar a vocês. Eu tenho aqui um primeiro molar superior. Não tenho molar inferior. Se vocês olharem a linha de oclusão, aqui tem o segundo molar. Se eu passar uma linha daqui para cá no canino, eu corto metade do molar. Ó. Isso quer dizer o quê? Que o dente superior desceu. Vocês conseguem entender? Eu espero que digam sim! Não! Ah! Sim! Aê! Então é justamente o que eu quero que vocês vejam. Agora, vê outra tristeza aqui, ó. Ó um buraco nesse molar. Buraco, ou melhor, uma cárie, né? Porque o dentista chamar de buraco fica muito feio, muito chulo. Né? Mas vamos lá. Então eu tenho aqui uma cárie mésia. Viu como você respondendo para mim, eu já fico melhorzinho de humor? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma cárie num molar e é molar permanente. E vai continuar até destruir o dente, porque não tem higiene. Já perdeu aqui, então ele vai continuar perdendo aqui também. Então eu tenho uma extrusão por ausência do contato. Então, outra questão de prova. Faltou um dente superior, o que é que acontece com o inferior? Sai. O antagonista, o imediatamente antagonista. Faltou o inferior, o que é que acontece com o superior? Desce. Faltou o mesial, o que é que acontece com o distal? Deita. Ele vai mesializar, ele deita e mesializa. Isso é fisiologia, porque a boca tende a se equilibrar, é um equilíbrio dinâmico. Então nós teremos sempre posições habituais. Falei isso na primeira aula. Olha aqui para provar. Não tenho mais, só tenho canino. Não tenho mais central, lateral, superior. Os inferiores, o que é que fizeram? Sai. Sai, vai-se embora. Fica assim, ó, balançando, molinho, molinho. Veja, o que é que eu tenho aqui? A coroa, não é isso tudo não, viu gente? A coroa é daqui para aqui só. Ó, daqui para aqui. Aqui já é raiz exposta. Por quê? Porque houve tanta infecção nessa periodonte, nessa gengiva aqui, que ela foi retraindo e expôs a raiz dos caninos. E não vai deixar o dente para fora não, já está aqui para fora, mas vai cair. Veja, qual o tamanho de um canino? Eu disse a vocês que a força que vai ser usada, a raiz dele é compensatória. Então, se o incisivo, esse aqui, ó, a coroa está aqui, daqui para cá. O tamanho dele é 1,5 coroa. Então ele está aqui, vamos lá, cadê o cursor de novo? Desapareceu. Aqui eu tenho a coroa, 1. Eu tenho aqui outra, meia. Se tiver 3 ou 4 milímetros de dente segurando aqui embaixo, esse dente, se brincar, ele já balança. Não tem mais osso alveolar segurando ele. Do canino não. Do canino eu tenho 2 vezes a 3 vezes o tamanho da coroa.
É bem grande. Olha o que está escrito aqui: radiografia panorâmica com caninos retidos por falta de espaço para erupção e imagem clínica do maxilar superior sem os referidos dentes. Não tem espaço. Aqui vai ter que usar aparelho para distalizar, para poder o canino vir para o lugar. Provavelmente esses caninos estão com a pontinha dele saindo aqui em cima. Vai distalizar e depois puxar, laçar o canino e descer ele para o lugar. Mas por quê? Porque foi tirado antes, precocemente, os dentes descidos.